Bem-vindos a mais essa leitura facial, dessa vez do Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. Aqui é Rafael Brunizio, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, os que já vêm nessa pegada aí de quase 30 dias ininterruptos de leitura facial. E se você está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida quanto ao método ou como que essa leitura acontece, não hesite em deixar nos comentários que eu terei o prazer de explicar para você. Sem contar que nos vídeos anteriores tem praticamente várias aulas onde eu ensino as metodologias e a visão, que é baseada na fisiognomonia, na morfopsicologia, com parâmetros lá de trás do conhecimento milenar e do conhecimento moderno também. Então eu faço a mesclagem de tudo isso e aí sai essa análise que deixa algumas pessoas apavoradas com tamanha assertividade. E talvez você pense, mas fazer leitura de pessoa famosa é fácil. Mas você pode ir lá no meu Instagram, que tem lá em torno de 50 pessoas que eu nunca vi na vida, nem por redes sociais e nada. E a leitura facial foi assertiva também. Então, pessoal, já deixar mais aqui, por favor, se você é um ativista político, não chegue dispensando seu amor ou seu ódio. Nós estamos em um estudo de caso. Então, da mesma forma como eu falei lá no estudo do Moro, no estudo do Bolsonaro, eu vou dizer para vocês aqui, por favor, não jogue seu amor e seu ódio aqui, ok? Bom, dito isso, vamos para a leitura. Finalmente, aqui estamos, vamos que vamos. Eu quero começar nessa leitura, dizer que, obviamente, as fotos não são das melhores, mas eu tenho o trabalho aí de pegar e fazer uma colcha de retalhos, Pego uma foto que me mostra uma característica, pego outra que mostra outra, porque se não for assim, a gente não consegue. Porque para fazer a leitura facial de forma mais ampla tem que ter critérios. Mas vamos lá, eu quero começar mostrando para vocês a sobrancelha dele. Eu já mostrei aqui em outros vídeos, o perfil de circunflexo, olha lá, esse perfil aqui. Então, qual é a diferença desse para aqueles de ângulo, que a gente chama de sobrancelha angulosa? É porque a de ângulo, o ângulo ele vai lá para o finalzinho, já para depois, depois da íris. Quando você vê aqui, olha, depois da íris, tá? Então ela vem para cá. Se ela começa o ângulo para essa parte aqui, olha, então nós já temos aí praticamente esse perfil de sobrancelha triangular. E quando vem com esse contexto aqui que você vê, olha, de olhos também triangular, repara que esse aqui está menos, mas eu vou falar para vocês sobre isso aqui lá no final, vocês vão chocar com o que eu vou dizer. Aqui não, aqui já está, ó, tá vendo? Bem triangular. Então esse contexto é um contexto de pessoas que geralmente vão buscar, onde elas chegam, elas vão buscar estar em poder, em domínio. Não são pessoas de serem mais uma em meio à multidão. Elas vão lutar para fazer a diferença de destaque naquilo que ela faz. Então, é interessante que na trajetória dele você vê isso, desde quando muito novo, realmente, onde chegava, desde a época de ativista, você já percebia essa liderança, E interessante é que na sobrancelha triangular, isso vai falar de pessoas que querem fazer acontecer. Esse fazer acontecer, ou seja, de focar em resultados, é independente dos meios para se chegar a esse resultado. Sabe, quando quer fazer acontecer a qualquer custo, é esse perfil aqui, olha. Porque eles têm um nível de paixão tão grande, naquilo que estão fazendo, em mostrar resultado naquilo que estão fazendo, que esse foco no resultado não é uma coisa que deixa dormir tranquilamente, se não tiver o resultado que esperam.
Então é uma característica também de muita impulsividade, muito combate, ambição também e muito dinamismo. Quando você vê essas características, né, que eu acabei de falar, com os olhos triangulares, principalmente como a gente vê, né, aqui, isso vai falar também de mentalidade crítica. Pessoas com a mentalidade muito crítica, muito desconfiada, e novamente reforçando a questão do controle, né? Esse corte, né, ele vai falar de pessoas controladoras, pessoas estrategistas, que buscam poder a qualquer custo. Então são grandes caçadores e de grande astúcia. Lembrando que eu estou falando, as palavras que eu disse estão vinculadas a um contexto, tá? Se a sobrancelha fosse diferente, possivelmente puxaria outras características, ok? Isso precisa ficar bem evidente. Outro ponto aqui são os olhos. Os olhos, aqui acontece uma contradição, pessoal, muito interessante, eu preciso mostrar para vocês. Primeiro, quando você vai ver vamos dizer assim, o tamanho dos olhos, quando você bota dentro da métrica, ele aparece menor, né, do que deveria dentro da métrica. Então, nós vemos aqui olhos pequenos, o primeiro ponto. Outro ponto aqui que nós vemos é que, principalmente como a parte superior do rosto, né, é mais larga, bem mais larga do que a parte inferior, você vê aqui, olha, isso traz uma naturalidade de olhos mais afastados. Então, entre um e o outro, os olhos vão ser mais afastados, principalmente quando os olhos são pequenos. Isso vai criar essa visão de afastamento maior ainda. Então, os olhos são pequenos e distantes um do outro, né? Ou afastados, como eu coloquei aqui, para facilitar, né, o entendimento aí. Bom, então vamos entender um pouco o que seriam os olhos pequenos. Olhos pequenos sempre serão de pessoas com mente mais forte. Lembrando que os olhos são as portas de entrada do nosso sistema nervoso central. Então, a forma, o formato do olho, ele é tão impactante nessa questão de impressão cerebral, que se a pessoa ela tiver uma mente forte, porém com os olhos grandes, ela vai ter os olhos cerrados, ela vai cerrar os olhos. Ela vai ter os olhos mais cerrados. Para você ver que é tão impactante isso. Então é uma característica de pessoa menos influenciável e mais influenciadora, como no contexto dele, tá? No contexto dele. Então essa mente forte vai dizer de persistência, né? Pensa aquelas pessoas com conceitos fixos, que não abrem mão daquilo que pensam, né? E aí dentro desse contexto, alguns podem até chamar mais de ogro, né? Por conta dessa característica toda. E sem contar que olhos pequenos também vão apontar para egocentrismo. Porque são pessoas que ego vem de eu, que tem a tendência a olhar mais para o seu mundo interno. A confabulação interna, ela vai ser mais impressionante para elas do que o que elas veem por fora. Tá? Agora, o que eu falei aqui de dualidade, né, de conflito que eu percebo aqui? Então, o conflito está aqui, olha. Deixa eu até botar aqui o conflito. Por quê? Porque da mesma forma que os olhos próximos dizem tudo o que eu acabei de dizer, os olhos afastados, nossa, ele já vai num ponto bem oposto do que eu acabei de falar. Vou explicar por quê. Porque o que acontece? Os olhos separados, de cara eles já falam de mente ou imaginação mais dividida e muitas vezes confusa. Tá? Já começa por aí. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Visão mais panorâmica das coisas, ou seja, uma visão mais ampla das coisas. É como se fosse assim, olha, imagine a pessoa vai para uma floresta.
Então, os olhos separados são das pessoas que olham floresta. Os olhos pequenos, né, ou próximos, né, já é um conjunto, se fosse pequeno e próximo, conjunto de visão mais focal. Agora, separados e grandes, né, e afastados e grandes, já é visão mais panorâmica, mais perdida. Então ele traz características de mente forte, mas também de mente dividida e confusa. Por isso, pessoal, por isso que não dá para você falar de um ponto isolado. Então a gente vê aqui os dois pontos, né? Os dois pontos, o da visão holística, né, de visão difusa. Eu não sei se a palavra confusa seria melhor. Eu acho que a visão mais difusa eu acho que seria melhor, né? Versatilidade, diversificação, acho que diversificação, essa palavra existe? Então, diversidade, acho que fica melhor. Então você vê que é característica de imaginativo, né, de dificuldade de concluir o que começa, essa questão de afastado. Mas, ao mesmo tempo, a característica de olhos pequenos já é mais foco, já é mais persistência, já é mais reservado. Então, isso aqui é uma sinuca de bico que eu estou, né, no que diz respeito a chegar numa conclusão. Mas até o final a gente consegue traçar alguns pontos aí mais harmônico nessas características dele. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui também ainda vai falar do lábio superior, que é mais fino. Ainda fica meio coberto aqui pelo bigode, mas isso aqui também vai conversar com a questão do ego, né? O ego mais inflado, o eu mais inflado, né? Então, isso realmente é uma característica dele, né? De ninguém em tantos anos, desde o princípio da colonização, ninguém fez isso assim, assim, assim como eu fiz e tal. Então, isso é uma característica de orador, né? Orador que mostra, né, que impõe ali a sua validação a partir do ego, do que fez ou do que deixou de fazer. Mas essa também é uma característica de objetivo e prático, né? E de pessoas que se expressam facilmente, totalmente conversável, né, com o que eu estou falando aqui no contexto dele, né? Que fala muito de persuasão. Agora, muito fino, ele pode ser uma característica de manipulação também, tá? Então, pessoa que tem o lábio superior muito fino com relação ao inferior. E o terço médio, se a gente for olhar aqui, olha, não vai dar para pegar aqui da parte de cima, deixa eu ver daqui. Teve uma perda, né, de cabelo aqui com a idade, mas deve ser mais ou menos nessa mediação aqui, até aqui o ponto da glabela, até essa mediação aqui e tal. Bom, você vê que o terço médio dele, que é o terço emocional, ele é o terço mais apertado, né, ou seja, a validação das coisas dele não... por incrível que pareça, por mais triunfalista que ele seja, por mais que mostre, né, esse lado social dele mais destacado, né? Mas aqui a gente vê ações baseadas em razões. Agora aqui eu quero mostrar um outro contraponto que eu ainda não vi, né, nos outros políticos que a gente verificou. Repara que nós estamos falando aqui de razão e emoção. Então nós vemos aqui excesso de razão, mas ao mesmo tempo tem um ponto aqui que a gente vê excesso de emoção. Então isso aqui me deixou um pouco confuso, né, nessa conclusão da análise. Mas eu vou chegar ainda, vou dar uma solução para isso já já. Mas vamos lá, eu só estou mostrando para vocês que a análise dele mostra características racionais, mas também mostra características emocionais, tá? Porque geralmente a gente tem visto aqui cambar muito para um lado, ou muito para emocional, ou muito para racional. E não é o que eu percebo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, ainda tem... Calma aí. Tá, aqui, olha só, aqui vamos analisar um pouquinho a orelha dele.
A orelha dele, aqui a gente vê que ela é baixa, tá vendo? Se você ver aqui, ela pega mais para baixo aqui, tá vendo? Pega para baixo, é uma orelha considerada baixa. Então a orelha baixa, que é um perfil de perfeccionismo, de pessoas que vão ter a tendência a pensar muito nas coisas que vai fazer. São aquelas pessoas que vão pensar por demais para fazer a coisa certa e tudo mais. Agora vemos aqui resistência em obedecer. Então isso aqui confirma aí com o perfil aí de líder e uma liderança mandatória, né? Então isso aqui é característica também de determinação, de pessoas extremamente exigentes. E aqui quando ela é baixa, pessoal, isso pode falar de teimosia e obstinação. Daí para muitos, né, dependendo do contexto, vai falar do excesso de frieza e calculismo. Como a gente vê, por exemplo, lá naquele nazista, como é que é o nome dele? Fugiu agora o nome. Mas enfim, então é um ponto de atenção, mas isso quando a gente vai olhar no contexto, isso acaba se diluindo. O nariz, olha, você percebe uma convexidade do início até o fim dele. Ó. Opa, aqui, olha, você vê aqui, ó. Você vê aqui, ó. Opa, convexidade, ó. Opa, aqui também. Enfim, essa convexidade, ela fala de gestão de recursos, pessoas boas para lidar com gestão de recursos. Isso vai falar também de influência, pessoas influência, ativa. Atividade é uma coisa que aparece bastante na análise dele, né? Então isso aqui é um perfil amigável, empático, mas não podemos nos iludir, porque é como se fosse assim, uma empatia, porém impositiva, né? Porque isso aqui não é característica nasal de quem baixa a cabeça, né? É de quem deseja comando. Tanto é que são vulneráveis a críticas, tá? E aí, novamente, repetiria a questão de persistência, de ambição, de perspicácia. Isso também se repetiria. E você percebe que quando a gente olha de frente aqui, olha, a orelha dele, ela vai ter um enfoque na parte de cima, que é justamente da parte da hélice. Tá vendo? Olha, a parte de baixo ela já é menos evidenciada. Então, essa hélice, quando ela é grande, isso vai ser uma demonstração de grande inteligência. Né? Pessoas com hélice extremamente grande. Então, isso vai falar de inteligência e de pessoas que são muito lógicas, pessoas muito lúcidas, objetivas. Elas vão ter essa característica, né, de hélice muito grande. Inclusive, isso é endossado pela morfopsicologia. Né? E em contrapartida, ainda falando da questão da hélice, também vai falar de criatividade. Pessoas de grande criatividade. Agora, em contrapartida, o lóbulo você vê que é colado. Isso aqui já vai falar de nervosismo e muitas vezes falta de controle de si mesmo. Por isso que eu falo, pessoal, às vezes a gente vê uma pessoa na mídia, mas a gente não sabe como que ela é na intimidade. Então, a leitura facial ela já mostra certas tendências, né? E essas tendências aí, elas acabam mostrando, olha, a gente acaba vendo aqui nessa análise até agora excesso de racionalização e excesso de emoção. É como se fosse assim, extremos. Indo aos extremos. É o que eu posso configurar até esse momento aqui. Ó, outra coisa aqui, o nariz dele é largo. Quando você olha de frente, o que eu chamo aqui de um nariz largo? É quando você vai olhar de frente, o nariz ele é largo assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Assim. Então, essa largura de nariz vai falar, mais uma vez, reforçar a questão do lado sociável, do lado espontâneo e bem-humorado. É uma ótima característica de receptividade.
Ao passo que o nariz ele já fechado já não seria de receptividade, já seria a pessoa mais fechada. E tá de boa, o negócio é compreender para entender, certo? Então, se você não conseguir compreender como funcionam as características faciais, você não consegue entender a pessoa, certo? Agora, uma coisa interessante, ó, mais um ponto aqui emocional ao meu ver, as narinas extremamente abertas, né, que vai falar de mais entrada de energia, mais expressão do sentimento. É por isso que se ele tiver num discurso, ele consegue expressar ali com força, né, os sentimentos. Mas ao mesmo tempo, se ele sair e entrar numa reunião, ele consegue ser extremamente racional. Aí, porque o olho também mostraria isso. Então isso que eu achei interessante dele. Essa capacidade de permear esses extremos aí de racional e emocional. Então aqui ainda no nariz, na narina, né? Então olha aqui, ó, isso aqui é uma característica de apego e desapego rápido, seja por qualquer coisa, tá? Apego e desapego rápido, que são narinas muito abertas, tá? Agora, na fisiognomonia mais tradicional, tem uns que falam que é desperdício, né? Uma característica de desperdício, por exemplo, de dinheiro, né? Que pode gastar muito dinheiro, enfim. Pode ter certo desperdício aí e muitas vezes na vida pessoal também. Agora, olha aqui, agora eu vou falar um negócio muito curioso. Na fisiognomonia de orientação russa, tá? Porque esse é um assunto mundial, tá, pessoal? Leitura facial não é só... Isso está chegando no Brasil agora, mas vários países já estudam isso há bastante tempo. Sem contar, né, que é um assunto milenar, né? Mas vamos lá. Na fisiognomonia russa vai falar que isso aqui pode ser uma característica de moral frouxa e de aversão ao trabalho. Então eu estou aqui apenas passando uma visão, né, russa, mas eu não teria um respaldo para falar que alguém tem ou não, né, um caráter mais maleável, né, enfim. Mas essa abertura nasal seria, segundo eles, como se fosse assim, um receptor muito aberto. Então é como se facilitasse, né, entradas e saídas da vida. Bom, aqui eu quero só comentar algumas coisas das marcas de expressão. Eu já expliquei num vídeo que linhas contínuas são respostas neurofisiológicas continuadas. E linhas interrompidas já fala desse fluxo energético interrompido. Então isso aqui pode expressar variação de humor, inconstância e muitas vezes conflito interno, tá? Então essas linhas interrompidas. Agora, essa do corrugador, a gente vê principalmente quando ele era mais novo. Aqui a gente já vê teimosia e obstinação. É um temperamento mais nervoso, tá? Gente, eu não tinha feito análise dele ainda não. E assim, na mídia eu não vejo esse nervosismo todo, essa imponência toda. Não fica claro para mim nos discursos. No Lula do povão não fica para mim. Não sei o que você acha. Diz aí nos comentários. Para mim não parece, né, essa questão toda aí. Então agora aqui também, olha, a gente vê aqui as covinhas, né? Já falei que é uma característica de charme natural. Uma característica de popularidade. Geralmente são de pessoas que gostam, né, de estar em evidência, porque desde pequeno foram acostumadas, né, a aparecer, a ser destaque, né? Olha que coisinha bonitinha e tal. Então desde muito cedo. E aí há alguns estudos mostrando que pode mostrar personalidade mais vulnerável, né? Até de pessoas que carecem de maturação. Então talvez isso aí, se eu fosse olhar dentro do contexto, confirmaria com as narinas abertas e com os olhos afastados, tá? Essa questão que eu acabei de falar. Agora a questão do temperamento mais exacerbado, a gente vê nas linhas interrompidas,
nos olhos, né, na quina que a gente viu na sobrancelha e nessa questão aqui do lábio inferior também. Muito inteligente, não é à toa aí que você vê que é o único aí que não teve terceiro grau né, universitário, não teve grau universitário, chegou à presidência e é muito estrategista, muito inteligente. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Então, se eu tivesse que fazer um fechamento aqui, ainda tem uma surpresa aqui no próximo slide, mas calma aí. Se eu tivesse que fazer um panorama aqui, eu vejo muitas características de pessoa racional e muitas de pessoas emocional. Então aqui me faz a entender que no particular ele pode extrapolar com mais de um jeito, né? E no público extrapolar com mais do outro jeito. Ou então, no pessoal ser de um jeito, no profissional ser de outro. E assim vai, pessoal. Me dá a ideia de dualidade, tá? E essa dualidade eu vou mostrar agora aqui também, ó. Vou dar um exemplo aqui de uma curiosidade interessante que eu observei. Se eu pegasse aqui, olha, de um outro político que é o Bolsonaro, dividir aqui no meio e dividir aqui no meio também, olha que curioso. Olha o lado que é mais reto aqui, ó. Você vê aqui, ó, o lado mais reto é o lado direito. Se você vê aqui o lado que é mais reto, é o lado esquerdo. A sobrancelha basicamente aí, né, no mesmo contexto. As narinas aqui é o inverso, né? Olha, aqui é bem mais aberta. Olha aqui, ó, os lábios, ambos têm esse aspecto mais fino aqui, e o dele mais fino aqui parece ser o superior. Mas olha que interessante, vamos pegar aqui a questão dos olhos. Se a gente for olhar dentro de uma resposta neurofisiológica, o nosso lado direito do cérebro, ele é emocional. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é racional. Veja bem que eu estou falando do cérebro, tá? Então, esse lado emocional, ele comanda o nosso lado esquerdo do corpo. É invertida a função. E o lado racional do cérebro comanda esse lado do corpo e rosto, né, de modo geral. Então, pensa comigo aqui, olha. Aqui me dá a entender como estamos falando de uma imponência maior, né, nesse traço aqui. Depois você vai lá, volta no vídeo, a parte que eu falo sobre o olhar triangular, que é mais forte do lado esquerdo. Isso me dá a entender que no pessoal, que é o lado, olha, o lado esquerdo, que é esse lado aqui, deixa eu só botar aqui, ó, esse lado aqui. Então, esse aqui vai representar, nessa resposta neurofisiológica, o emocional, vai representar o passado, vai representar quem eu sou em secreto, e assim sucessivamente. Mesma coisa seria aqui, olha. Olha, o emocional. Isso se forem destros, tá? E como, pelo que eu vi, ambos são destros, então olha só que interessante. Emocional, vai falar do passado, da vida secreta. Então isso aqui vai me mostrar que a vida pessoal dele, ele vai ter mais essa característica mais fechadona, né, mais imponente, vai demonstrar mais tudo que diz respeito ao domínio, a essa questão mais, como dizer assim, mais enfática na sua expressão, vai ser no pessoal. No público, que é esse lado aqui, olha, que é o racional, que é o lado que nós mostramos mais, que é o nosso lado público dentro dessa resposta neurofisiológica, vai ter a expressão mais emocional. Olha lá, olha o olho.
olha, vai ser o lado mais, não vou dizer mais fofo, mas vai ser o lado mais família, vai ser o lado mais relacional, vai ser isso aqui, ó. Ao contrário dele. Aqui, olha, que o lado mais, né, mais fofo, vai ser no pessoal. Tá vendo? Olha, é o inverso aqui, olha. Agora, no lado público, ele vai se mostrar mais estrategista, mais bravo, mais imponente, mais dominador. Vai ser no público. Vai ser diante do público que ele vai mostrar mais isso. E no lado pessoal vai ser menos essa questão imponente e vai ser o mais amigável. Aqui o mais amigável dele é em público. O mais amigável dele é no pessoal. Porque o cérebro, as funções dos lados do cérebro, né, assim, a primazia das funções cerebrais, vão me mostrar isso. Então, pessoal, e aí quando você olha para o Lula, você vê que ele em público, ele é o carismático extremo. E quando a gente olha para o Bolsonaro, ele é o mala extremo no público, né? E no pessoal já seria mais ao contrário, assim, de acordo com essas respostas neurofisiológicas desse detalhezinho. Agora você vê as narinas, olha, são mais relacionais. Aqui, ó, as narinas são mais fechadas, então isso aqui vai mostrar o lado mais fechado, né? O lado mais racional, menos relacional. É menos relacional aqui, ó. Aqui é mais relacional. Bom, pessoal, foi uma análise bem básica aí de algumas características, né? Mas espero que já tenha sido suficiente para suprir aí as suas necessidades de conhecer um pouco mais sobre as questões aí do Lula lá. Valeu, forte abraço e aqui quer saber mais sobre meus materiais e livros, clubedaface.com. E esse aqui é um curso que eu tenho que é o mais queridinho aí dentre todos os materiais que eu tenho. Valeu, pessoal, forte abraço, vou deixar nos comentários aqui na descrição aqui também o link e do meu Instagram também para você me conhecer. Forte abraço, valeu, FOI, fui!